Bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos nesse dia 10 de julho de 2020. Vamos fazer juntos a reflexão do Evangelho de Mateus 10, do versículo 16 ao 23. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes, e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. E então, naquele momento, vos será indicado o que deverá dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina como ser ovelha no meio dos lobos, né? Nós não podemos ser como normalmente o ser humano é, dente por dente, olho por olho, enfrentar da mesma forma que nós somos enfrentados, né? Que nós somos açoitados, que nós somos caluniados. Nós não podemos responder da mesma forma. Nós devemos transformar o ódio em amor, né? Não podemos usar as armas da vingança, porque assim a gente não precisaria do Evangelho. Se fosse para usar a arma que normalmente o ser humano usa, a gente não precisa dos ensinamentos de Jesus, porque esse normalmente é o jeito que o ser humano age, né? Devemos nos levar pelo mesmo Espírito que corre no coração de Jesus. Veja que Jesus, no Evangelho de hoje, ele anuncia para nós todo o nosso sofrimento que nós vamos passar quando a gente o segue. É claro que o ser humano vai ficar chateado, porque às vezes são pessoas íntimas, perto de nós, que nos chateiam, que nos magoam, mas nós devemos fazer. Uma pessoa que fez muito bem isso foi Nossa Senhora. Ela guardava tudo no coração e silenciava. E Jesus foi essa ovelha no meio dos lobos. Veja aqui que Jesus fala, né? Olha, os filhos matarão seus pais matarão seus filhos, seu próprio povo será contra você. Ele fala aquilo tudo que aconteceu com ele. Ele foi um homem bom, ele só fez o bem, mas os próprios amigos dele gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E é assim que nós também temos que assumir quando nós seguimos Jesus.
Mas para isso acontecer, para que a gente consiga perseverar até o fim, como ele nos ensina, é preciso viver em oração. É preciso primeiro conhecer quem é Jesus, né? Quem foi Jesus, quem é Jesus, o que Jesus é na minha vida. Para que eu possa, através da oração, ir pegando essa intimidade com ele para poder entender quem é Deus, né? Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, eu conheço o Pai, né? Assim, iremos perseverar até o fim, através da oração, porque é muito difícil, né? A gente é caluniado, a gente é perseguido, a gente é mal falado, toda vez que a gente tenta viver a justiça, toda vez que a gente tenta fazer o bem, toda vez que a gente tenta fazer a vontade de Jesus, a gente vai ser caluniado, a gente vai ser acusado. Mas Jesus, aconteceu coisas muito piores e ele suportou até o fim. Agora, por que ele suportou? Porque ele conhecia o Pai, ele era fiel ao Pai, ele sabe por que ele veio ao mundo, né? E assim somos nós sabemos por que nós viemos ao mundo, porque nós somos todos filhos de Deus e estamos numa missão, e essa missão não é fácil, são para poucos, mas o que Jesus quer é que seja para muitos, para que um dia nós possamos chegar à vida eterna, né? Nós devemos ser assim como uma vela, como aquela música que diz, uma vela que queima no altar. Devemos assim nos entregar totalmente, deixar ser usados por Deus, né? Para que assim a gente possa enfrentar toda essa perseguição, essa falta de amor, e aí a gente só vai suportar porque a gente vai compreender, né, essa falta de amor no coração do ser humano, porque o ser humano é limitado, né? Limitadíssimo. Portanto, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje nos convida para um grande desafio na nossa vida, né? É um grande desafio transformar o ardor em amor. Portanto, você é o convidado de Jesus hoje que ouve essa palavra, né? Vamos fazer ao contrário, vamos ser diferentes. Nós, como cristãos, temos que fazer a diferença, temos que ser diferente. O que é ser diferente? Jesus, ele era esse diferencial. Aonde ele chegava, ele incomodava, ele contagiava as pessoas, né? E ele, quando abria a boca, ele sempre era o contrário daquilo que o homem pensava. E veja, quando é contado esse evangelho no dia de hoje, foi contado para os judeus viviam totalmente ao contrário daquilo que Deus queria de nós, né? Imagine você chegar, muitas vezes a gente fala nos dias de hoje, né? Como é que eu vou falar de Deus lá onde eu trabalho? Lá tem várias religiões, né? Tem várias seitas, como é que eu vou falar de Deus lá, né? Mas aí que vem a busca da sabedoria. Peça ao Espírito Santo, porque tudo vem de Deus. É igual quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar de Deus, não é nós que falamos, é o Espírito que fala por nós. Quando a gente é tocado, quando a gente recebe aquela palavra que diz, olha, essa palavra foi para mim, serviu para mim, é o Espírito Santo agindo. Você foi tocado, né? E toda palavra anunciada é o próprio Espírito de Deus que anuncia. Portanto, sejamos assim mansos, humildes, usemos a sabedoria de Deus, de Jesus, peçamos a sabedoria para que a gente possa pregar em qualquer lugar, no seu trabalho, na escola, para que você não tenha vergonha de andar com a Bíblia, né? Então é isso. Seja o convidado de Jesus hoje a esse desafio de uma nova vida, né? Uma vida em Cristo, uma vida com glórias, com amor, mas com sofrimento, mas com chegada. Porque é a certeza que nós temos que nós já vencemos, porque nós cremos num Cristo que ressuscitou e que nós já ressuscitamos também. Basta crer e buscar e viver aquilo que o Senhor nos ensinou.
Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.